Touro, olá Touro, como estão? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Cíntia. Vamos fazer aqui uma leitura de tarô para o signo de Touro, para quem tem Sol, Lua ou Ascendente. É uma leitura atemporal, serve para o momento que chegarem a esse vídeo. A leitura é uma leitura geral, então peguem só o que ressoar com vocês, para o momento de vocês, né? O que não fizer sentido, solta para o universo, tá? Se inscreve no meu canal, curte, compartilhe, comente. É importante, ajuda o canal a crescer. Tá bom? Vamos lá. Touro. Tem pro signo de Touro. Touro. Signo de Touro. Aqui, ó. Virou 3, Touro. A temperança. O 8 de paus. E o julgamento. Touro, com essas 3 cartas aqui, me mostra que vocês estão num processo alquímico, algo bastante interno, né? Outra coisa, a leitura pode estar invertida, tá? Pode ser que eu esteja falando com vocês relacionado a outra pessoa ou outras pessoas, tá? Mas aqui mostra que parece que vocês têm pressa de fazer uma transformação, de mudar alguma coisa, de retornar a alguma situação no passado de vocês, com o intuito de equilibrar as coisas, né? Imagino que tenham mais pessoas nessa história, nessa situação aqui, que o 8 de paus ele fala de movimentos rápidos, né? Mensagens, então isso envolve pessoas. Aqui com esses bastões todos indo em direção ao mesmo ponto ali, ó, é como se vocês estivessem sentindo a necessidade de dar passos para trás para rever alguma coisa, alguma situação, tá? E a temperança pede que tenha uma mudança, né? Uma mudança na forma de agir de vocês, tá? Ou de outras pessoas, tá? Porque a temperança fala sobre o nosso temperamento, né? As nossas questões emocionais, tá? E com certeza vocês estarão retornando a alguma coisa do passado que precisa ser resolvida, tá? A carta do julgamento, ela é uma carta de renascimento, né? No sentido de rever, né? Rever a atuação, rever os acontecimentos para consertar, tá? Para curar, para seja lá o que for aqui, tá? Vamos ver o que mais. O 9 de ouros, tá? O 9 de ouros é uma carta de... os 9 são cartas bastante pessoais, né? Fala de uma pessoa, tá? Fala da pessoa. Essa carta aqui é a carta da pessoa independente, né? A pessoa tá aqui colhendo frutos dos seus esforços, tá? Assim como uma recompensa, né? Alguém fez alguma coisa, trabalhou, atuou de alguma maneira e agora tá recebendo essa recompensa por conta do seu esforço, tá? Seja no que for, tá? Às vezes a pessoa ela não tem um trabalho remunerado, mas recebe alguma coisa pela forma de atuar dela dentro de alguma dinâmica, de alguma uma dona de casa, por exemplo, né? Aqui tem uma recompensa, tá? E estamos aqui falando de alguém que, por uma situação que pode ter ocorrido no passado, por causa aqui do julgamento, né? Alguém se mexeu, se movimentou ou precisou, né? Alguém se reequilibrou emocionalmente e se tornou ou está se tornando uma pessoa independente, tá? Aqui já passou por todo o processo terreno, né? São
ouros aqui, né? O elemento terra. É como uma árvore, né? Ela já foi plantada e agora ela está começando a dar seus frutos, tá? E a pessoa que já está começando a colher esses frutos. Alguém fez algo, trabalhou bem, né? Pode ter passado por bastante situações complicadas aqui, né? Mas está começando a colher os frutos desse seu esforço, desse seu processo, tá? Pode ter sido um processo bastante longo e agora que está vindo a... Aqui temos, ó, o Rei de Espadas, né? Essas energias, elas não têm gênero, tá? O Rei de Espadas pode ser homem ou mulher, tá? Aqui temos uma pessoa que, por alguma razão, precisou, né? Aqui podia ter sido muito julgada, né? Vê que o 8 de paus, ele saiu antes do julgamento. É como se a pessoa tivesse sendo atacada por todos esses bastões aqui, tudo em direção a ela, né? Aqui ela deu as costas, está dando as costas para isso e se movimentando em direção a algo independente. Tá? Nesse momento aqui, a pessoa usou a parte intelectual, a parte de raciocínio, a parte de inteligência. Pode ter se tornado até uma pessoa um pouco fria, mas não no sentido fria ruim, assim. Fria para poder analisar a situação, tá? O Rei de Espadas, tanto o rei quanto a rainha de espadas, eles têm essas características, né? Eles analisam a situação de uma forma imparcial, né? E foi o que levou essa pessoa a buscar pela sua independência aqui, tá? Vocês podem estar nesse processo, né? O processo anterior pode ter sido qualquer situação, tá? Pode ter sido em qualquer dinâmica, um relacionamento, um trabalho, tá? Amigos. E aí temos a Rainha de Copas aqui. A Rainha de Copas, ela tinha caído como um desafio, né? E a Rainha de Copas, no desafio, é essa pessoa que teve que buscar sua independência, ou está buscando, né? Ela precisou, né, fazer um trabalho interno para equilibrar, né, o seu temperamento, equilibrar a sua forma de reagir, talvez, às situações externas, né? Precisou respirar, meditar, pensar, buscar um equilíbrio emocional, porque ela não caiu invertida, ela caiu só como desafio. Isso foi um desafio para a pessoa, porque lidar com as nossas emoções, nossas águas, é sempre o maior dos desafios, tá? E então ela entrou na energia do Rei de Espadas para poder olhar, né, de uma forma mais racional para a situação. E com isso, né, um trabalho bem difícil também, com isso teve que buscar a própria independência. Talvez a pessoa tenha ficado numa situação difícil financeira, né, e teve que ir à luta. E agora começa a colher os frutos, né, desse esforço todo, tá? Que mais? As cartas aqui, elas estão boas, né? Tirando o julgamento, que é uma carta bastante difícil. É uma carta de analisar a si próprio, né? Analisar sua forma de agir, né? E ela faz esse processo ser um pouco mais doloroso, tá? E imagina aqui que alguém não estava atacando ninguém, né? Essa pessoa aqui, ela estava recebendo essas energias um pouquinho difíceis, né? Inclusive com o próprio julgamento, podia estar sendo julgada, né? E buscou porque a temperança é uma carta que fala de cura, tá? Foi buscar uma forma diferente de agir diante das situações. E aparentemente sozinha, né? O 9 de ouros é a carta do estar só. Só que quando chega no 9, a pessoa já tá com os sentimentos já estão equilibrados, já estão mais sustentáveis, né? Mais firmes. A pessoa já não desmorona de uma forma tão fácil, tá? Vamos lá. O que mais?
Mas tem sim algo material aqui, né? Sendo entregue para alguém, né? Pode ser vindo de outra pessoa, mas é por conta de esforços dessa pessoa. Essa pessoa passou pelo 8 de ouros, passou pelo 7, que era a paciência, né? O analisar se já podia colher alguma coisa, passou pelo 8, que foi, continuou trabalhando, o seu trabalho bem feito, continuou fazendo o que precisava fazer nas questões materiais, né? E agora chega no 9, ela começa a colher já. Então, ali ela já está com a mão em uma dessas mandalas aqui, que representam o elemento de terra, tá? Então, ela já vai começar a colher alguma coisa aqui e vai começar de uma forma aqui, ó. Até tem uma maior, mas ela põe a mão na menor aqui, tá? É como se ela tivesse aprendido, né, a cuidar um pouquinho dos seus recursos, né? E vai pegar só o que ela precisa para que do 9 passe para um 10, né? O 10 é quando é a hora da colheita total, né? Vamos lá. Aqui caiu a carta do diabo. Vamos ver o que ele vem fazendo aqui. Um 4 de espadas invertido. Um 2 de paus. Touro, a carta do diabo, ela é muito boa para questões materiais, terrenas, né? Que fala sobre dinheiro. E então, esta pessoa que vai começar a colher aqui, né? Ela vai colher o mínimo que ela precisa, o suficiente, na verdade, que ela precisa. E com certeza vai crescer, tá? O diabo fala das questões terrenas, das questões materiais, dos nossos prazeres aqui na Terra, tá? E isso vai fazer com que essa pessoa consiga aguardar o momento certo da colheita total, tá? Não é nada egóico, né? Quando o diabo fala de dinheiro, tá? Mas aqui nós temos um 4 de espadas que fala de afastamento, o 4 de espadas é o descanso do guerreiro, né? Passou por um 3 que fala sobre traições, né? Momentos bastante pesados, muito sofrimento, né? E alguém aqui tá querendo, com o 2 de paus, planejando, talvez, se aproximar de alguém que está afastado, né? Tá afastado. 4 de espadas invertido. Sair desse afastamento, tá? Eu não vejo uma aqui que é uma boa ideia, tá? Se alguém quer se aproximar de vocês, se afastou, com o diabo aqui provavelmente se afastou por questões densas, né? Conflitos difíceis, conflitos de manipulação, né? Aqui nesse conjunto de cartas a pessoa tem planos de voltar da mesma forma, tá? Com essa energia aqui, essa energia densa, essa coisa difícil, esse desejo de seguir uma manipulação aqui, ou seguir, ou retomar o relacionamento, seja ele qual for, pode ser relacionamento amoroso, pode ser familiar, pode ser amigos, só que não tem mudança aqui. Essa pessoa volta com aquela mesma energia de manipulação. Vê aqui, ó, o 2 de paus fala de planejamento, fala de planos, está observando, está analisando aqui para tomar uma ação, tá? Eu sugiro que vocês tenham cautela, né, com essa tentativa de reaproximação, por conta da mesma energia aqui. Se for um relacionamento amoroso, essa pessoa que pretende retornar, ela pretende jogar charme, tá? Fazer algum tipo de movimento sedutor, tá? E até mesmo para amigos ou família, porque o diabo, a energia dele, ela pode seduzir com qualquer coisa, com um presente, oferecer alguma coisa que sabe que a outra pessoa gosta, tá? Então tome cuidado, porque tá voltando com a mesma energia. Se foi algum tipo de relacionamento que vocês perceberam que alguém ali estava manipulando, estava mexendo, né,
os pauzinhos ali para que as coisas saíssem do jeito da pessoa, tomem cuidado porque volta com essa mesma ideia, né? Ou intenção, né? Vamos lá, que mais? Ó, volta com a mesma intenção de deixar vocês nessa situação aqui, ó. E essa dinâmica aqui, tá? Ela já aconteceu e vocês ficarem em uma situação difícil, de tristeza emocional e com poucos recursos financeiros também. Vocês ficaram numa situação bem difícil, tá? Vocês ou a outra pessoa. Vocês vão colocar no momento de vocês, tá? Então toma cuidado porque essa pessoa volta com a mesma intenção e talvez até inclusive por achar ou por perceber que vocês estão agora colhendo uma prosperidade por conta do esforço e do trabalho bem feito de vocês, tá? Bastante cuidado, taurinos. É isso. Muito obrigado pela atenção. Não se esqueça, se inscreve no meu canal, curte, compartilhe, comente e até a próxima.